Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor? Mamãe me ensinou a amar a igreja. Mamãe me ensinou a amar a igreja. Essa frase foi repetida algumas vezes pelo mestre espiritual dos arautos do Evangelho quando ele tomou conhecimento de que sua mãe havia morrido. Entre prantos, ele repetiu essa frase várias vezes. Mamãe me ensinou a amar a igreja. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele valorizava muito a igreja e sabia que a igreja deve ser o norte das nossas vidas. E ele aprendeu isso com sua mãe, Dona Lucília. E por isso ela era objeto de grande admiração. Ele a admirava muitíssimo. Claro está que ela ensinou ele a amar a igreja pelas palavras. No decorrer da infância dele, ela o catequizou, mas, sobretudo, ela o ensinou a amar a igreja através de uma vida em conformidade com Deus e com a igreja. E nós sabemos o quanto isso não é fácil, o quanto isso exige sofrimento, o quanto isso exige sacrifício. E ele a admirava sobretudo por causa disso, por causa dessa capacidade de sofrer, mesmo nos âmbitos familiares, entre os amigos, para estar constantemente vivendo em conformidade com Deus e com a igreja. Todos nós admiramos alguém. Se formos parar para pensarmos um pouco, vamos descobrir com facilidade até. Alguém é objeto da nossa admiração, ou algumas pessoas. Às vezes são personagens históricos, são santos. Às vezes não, alguém muito próximo de nós, um familiar, um parente, um amigo. E, em geral, nós admiramos pessoas que têm essa capacidade de sofrer. Sofrer por alguma coisa, sofrer por um ideal, sofrer por nós. Alguém nos conquista quando demonstra essa capacidade de sofrer por nós. E a liturgia de hoje nos vai dar margem para falar a respeito disso, da admiração, como conquistar a admiração, mas, sobretudo, como conquistar o coração de Deus. Nós temos aqui na primeira leitura um trechinho do livro de Jó. Jó é um personagem bastante conhecido. E por que ele é tão conhecido? E por que ele, no decorrer da história, tanto do judaísmo quanto do cristianismo e até de outras religiões, ele acaba sendo objeto da nossa admiração? Porque ele era um homem comum. Ele era um homem bastante comum até. Ele era um pai de família. Ele não foi um herói da história. Mas Jó, horas tantas na vida dele, passou por uma grande prova, passou por um grande sofrimento, um sofrimento permitido e querido por Deus. E ele, no decorrer desse sofrimento, soube ser fiel a Deus. Ele não se revoltou contra Deus. Ele não se afastou de Deus, apesar de ele saber que o sofrimento provinha de alguma forma do próprio Deus. Então, ele tornou-se um personagem objeto da admiração da humanidade. E não só isso, Jó tornou-se uma pré-figura do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nós compreendemos melhor a figura de nosso Senhor Jesus Cristo quando nós olhamos para Jó, quando lemos o livro de Jó e compreendemos essa indiferença dele em relação ao sofrimento. Frase conhecida pronunciada por ele: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Só que, evidentemente, para que ele fosse fiel em relação a Deus no decorrer das provas dele, ele teve que sofrer muito. E daí que procedeu o valor de Jó. Jó tornou-se alguém de valor porque soube sofrer com virtude. E é o que nós vemos de maneira divina, evidentemente, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narra o Evangelho de hoje. O Evangelho fala a respeito de milagres operados por nosso Senhor. Certamente os milagres atraíam as pessoas para nosso Senhor. O Evangelho de hoje também fala que nosso Senhor Jesus Cristo se determina a pregar.
aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou atraiu a admiração das pessoas. Mas se nós formos parar para pensar um pouco, nós vamos concluir que o principal que atraiu a humanidade para nosso Senhor, a principal razão pela qual nós colocamos a figura de um homem derrotado no ponto monárquico de uma igreja, foi o quê? Não foram tanto os milagres, não foram tanto os ensinamentos, mas foi sobretudo a capacidade dele de sofrer. O Evangelho fala a respeito de uma disposição nesse sentido. Nosso Senhor Jesus Cristo, no momento de cansaço, ele se determina a ir para outros lugares para continuar pregando, para continuar fazendo milagres, para continuar fazendo bem. Ele se determina a sofrer, a se sacrificar pelas almas. E isso foi a vida dele inteira, especialmente a vida pública, e o corolário disso foi a crucifixão. E é por isso que nós admiramos tanto a cruz, porque ele está sofrendo por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo para a nossa redenção. E ele adquire com isso essa capacidade de atrair. O Evangelho fala, todos estão te procurando, procuram o nosso Senhor por causa desse empenho pelas almas, esse empenho em fazer o bem. Ora, isso faz parte da nossa vida. De alguma maneira, nós também queremos êxito em relação à nossa missão, em relação à nossa vocação. E muitas vezes nós vamos até precisar da admiração alheia para cumprir a nossa vocação. Por exemplo, uma mãe de família, um pai de família, precisa conquistar o coração dos filhos para educá-los. Um bom profissional que se determina a cumprir bem a sua profissão, ser um médico, precisa conquistar o coração dos pacientes. Um professor conquistar a atenção dos alunos. Para nós obtermos êxito nesses campos da vida, na verdade em todos os campos da vida, não há por que fazer ilusões. Sempre é necessário que haja sacrifício. Infelizmente, nós vivemos num mundo que é completamente o contrário disso. E um mundo que prega que o valor da vida está no prazer. É necessário prazer, 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 e assim nós obtemos êxito. Não é assim. Nós sabemos que o êxito, muitas vezes, procede do choro. A gente tem que, às vezes, chorar, tem que sofrer, tem que se sacrificar para obter êxito na vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Em todos os campos. E nós admiramos, ou somos admirados, quando existe essa capacidade. Mesmo se tratando de coisas corriqueiras, aliás, São Paulo, ele que escreve a segunda leitura de hoje, ele chega a dar esse exemplo. Numa competição esportiva, por que alguém torna-se objeto da admiração? Porque se sacrifica mais. Por que é tão admirável alguém que sobe uma montanha difícil? Porque se sacrifica. Então, o valor da vida se dá nessas circunstâncias em que a gente pode se doar, pode se sacrificar. Todos nós queremos êxito, então, portanto, êxito, para obtermos êxito, muito especialmente no caminho, no percurso para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento pessoal, para o progresso na nossa vida espiritual, depende dessa disposição, sacrificar-se. E São Paulo, ele nos dá exemplo disso o tempo todo, e a carta dele hoje nos fala também a respeito disso, porque ele diz aqui, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ele era de uma capacidade única de adaptar-se às almas, e nós sabemos o quanto essa capacidade exige sacrifício, porque ele recebeu uma missão. Ele tinha que pregar para o mundo pagão, o extenso mundo pagão. Ele tinha que ir se adaptando à psicologia de todos os povos, ele tinha que ir se sacrificando por todos para poder conquistar a todos para nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo, sem sombra de dúvida, ímpar para nós. Não tem jeito. Então, para a gente se santificar, para a gente fazer a vontade de Deus, é esse o percurso. E o Salmo nos fala a respeito disso também quando diz, Ele conforta os corações despedaçados. Às vezes é necessário despedaçar o nosso coração para cumprirmos com os desígnios de Deus nas nossas vidas. Só que nós obtemos um grande benefício, o consolo do próprio Deus, o consolo desse Deus que é objeto da nossa finalidade. E não é só isso. Dispor-se a sacrificar-se por objetivos, por ideais, traz muitos benefícios para a vida.
Hoje em dia se fala muito, é a doença, é o mal do século, ansiedade. Qual que é a principal causa da ansiedade? Qual que é a principal causa da ansiedade? Preocupação em relação ao que vai acontecer, porque a pessoa não quer sofrer aquilo. Então a pessoa fica se desgastando e sofre muito mais do que ela se lançasse naquele objetivo. Eu vou fazer isso e pronto. Eu vou abraçar esse objetivo e pronto. Não, a pessoa fica, sofrendo. Tem que tomar remédio, tem que tomar chá de camomila, tem que tomar um monte de coisa para poder manter a paz de alma, para não sofrer os males da ansiedade, porque não quer sofrer. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, nosso mestre espiritual, dizia isso, que o homem que mais sofre é o que mais sofre, mais foge do sofrimento. Quanto mais a gente foge do sofrimento, mais a gente acaba sofrendo. Quanto mais a gente se determina a cumprir as nossas obrigações, a cumprir os nossos deveres para com Deus, para com o próximo, para com a nossa consciência, apesar dos sofrimentos que isso pode atrair para a nossa vida, menos a gente sofre. E o que a gente sofre em união com Deus, a gente sofre em união com a prática da virtude. Aqui a gente sofre para conquistar a santidade, para conquistar o céu. Isso é outro benefício que, sem sombra de dúvida, o sofrimento nos traz, essa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos quantas almas nós podemos salvar quando aparece uma obrigação diante dos nossos olhos que exige um sofrimento e a gente oferece esse sofrimento para unir-se com o nosso Senhor Jesus Cristo para redimir as almas, para salvar as almas. Só na eternidade a gente vai descobrir o que a gente é capaz de fazer de benefício espiritual quando a gente se determina, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou oferecer pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, pela vinda do reino de Nossa Senhora à face da terra, pelo cumprimento das promessas de Deus feitas no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Só no céu nós poderemos descobrir os benefícios espirituais dos nossos sofrimentos bem aceitos. Claro está que aqui no Ambão, aí na Assembleia, é muito bonito falar e escutar a esse respeito. O problema é na hora, no dia a dia, quando aparece, quando se coloca diante dos nossos olhos a cruz. Para isso tem a graça. Nós precisamos da graça de Deus. Então trata-se no dia de hoje de pedirmos na Santa Missa, nas nossas comunhões, pedimos sempre graças para nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo nessa disposição, nessa boa disposição de se sacrificar. Se permitem, concluo contando um fato que se deu com um santo muito famoso, São Francisco de Assis. Todos sabem que ele sentiu uma inspiração interior muito grande de renunciar muita coisa na vida para poder fazer a vontade de Deus. Ele renunciou muita coisa e a vida inteira, essas coisas depois ele não permitiu que voltassem para ele. E numa ocasião, ele estava tiritando de frio, rumo a um determinado lugar para evangelizar, para pregar sobre o nosso Senhor, através das palavras, mas também através daquele eminente exemplo que ele dava. E no percurso ele se encontrou com um parente dele. Ele tinha muito claro o objetivo da vida dele. E esse parente o vê a uma certa distância, tem certa repulsa, porque ele está ali sofrendo as consequências das renúncias que ele fez, e não deixava de ser um tanto humilhante. E o parente que tem certa repulsa manda um servo dele se dirigir a São Francisco e fazer uma brincadeira de mau gosto. Dizer para São Francisco, e fez isso. O servo mesmo chegou lá e falou, olha, fulano de tal, seu parente, mandou lhe perguntar por quanto você vende uma gota do seu suor. Por quanto você vende uma gota da sua transpiração? E São Francisco estava caminhando, tremendo de frio, rumo aos objetivos que Deus havia traçado para ele. E a São Francisco, sem se deixar tomar, com muita serenidade, até parou de tremer na hora de falar, de tão sereno que ele ficou, olhou para o servo e falou assim, pode dizer para ele o seguinte, que o meu suor eu já vendi, e vendi por um preço muito alto. Eu vendi para nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele pode pagar para mim, Ele não pode pagar. Porque pelo meu suor Ele vai me dar a eternidade junto a Ele. Voltou o servo, falou para o homem ficou naquela insegurança porque ele não era capaz de um sacrifício como esse. Então os santos eles têm valor por causa dessa disposição.
E a providência nos convida para termos essa disposição de nos sacrificarmos pelos nossos objetivos mais elevados. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo nessa Santa Missa graças nesse sentido, essa disponibilidade, que no fundo acaba sendo uma verdadeira manifestação de amor a Deus, uma manifestação verdadeira e sincera de amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.